Olá pessoal, no vídeo de hoje eu vou comentar esse vídeo que eu recebi aqui, de uma cena que aconteceu lá durante o Big Brother nessa última semana. Então confere essa cena aí. Vamos rodar a imagem para vocês verem. Respira comigo. A Alane estava conversando com o Nizam, contando daquela treta do Nizam com a Vanessa Lopes. Não. E ela ficou muito nervosa e desmaiou. Alane. Todo mundo ficou muito preocupado. Acorda. Nizam, ele não sabia o que fazer. Ninguém estava vendo nessa hora. Aí o pessoal percebeu, o Nizam alertou o pessoal. Ajuda aqui. Ela desmaiou. O pessoal levou a Alane lá para o confessionário. Cabeça. A Alane já foi atendida, tá tudo bem com ela, foi só um nervosismo ali, mas pressão tá ótima, coração tá ótimo, a menina tá maravilhosa, vai pra festa, vai se divertir, tá tudo. Como vocês viram, é uma jovem que está conversando, eu acho que foi alguma situação de estresse que rolou lá dentro da casa, e ela, durante essa discussão, ela foi perdendo o sentido, e até que ele percebeu que ela estava desmaiada, e aí pediu ajuda. Vamos conversar um pouquinho sobre o que aconteceu com essa jovem. Qual foi a causa desse desmaio? Eu sou a doutora Érica Vidal, cardiologista, e meu propósito aqui no canal é dar informações para vocês. Como é que vocês conseguem otimizar a saúde de vocês. Vídeos todas as terças e quintas às 6h30, que vocês vão ter condições com essas informações, aplicar no dia a dia de vocês e assim conseguirem ter o controle da própria saúde, assumindo essa responsabilidade com o propósito de prevenir doenças e promover saúde, melhorando sua qualidade de vida. Se você quer saber um pouquinho mais quem é a doutora Érica Vidal, tem aqui na descrição o meu site com toda a minha formação e toda a minha conduta clínica que eu faço aqui na minha clínica, aqui no Rio de Janeiro. Também tem descrição dos outros vídeos, se esse é o primeiro vídeo que você está tendo contato aqui. Então vamos conversar um pouquinho sobre esse desmaio. O que aconteceu com essa jovem? Muito provavelmente trata-se da síndrome vasovagal, que é o seguinte, é quando ocorre uma hipoperfusão do sistema nervoso central. Ou seja, chega menos sangue do sistema nervoso no cérebro das pessoas que têm essa síndrome. E por que isso acontece? É uma desproporção, uma desregulação do sistema nervoso simpático e parasimpático. O sistema nervoso simpático é aquele que aumenta a adrenalina, que deixa a gente mais ativo, mais ligado, frequência cardíaca aumenta, a pressão aumenta. O sistema nervoso parasimpático é aquele que acalma a gente, baixa a frequência cardíaca, baixa a pressão arterial, e ele sempre vive em harmonia. Ou seja, quando a gente está fazendo esforço, o simpático vai progressivamente aumentando, enquanto o parasimpático vai reduzindo, e vice-versa. Quando a gente está ali, toma aquele banhozinho quente para relaxar à noite, o sistema nervoso parasimpático está atuando. Quando ocorre alguns fatores desencadeadores, pode levar a uma exacerbação, um aumento da ativação do nosso sistema nervoso parasimpático, com consequente redução da frequência cardíaca, redução da pressão arterial, e com isso ocorre uma redução do fluxo sanguíneo no nosso sistema nervoso central, nosso cérebro. E aí você tem um apagão, um desmaio, que muito provavelmente foi a causa do desmaio dessa jovem ali no Big Brother. E quais são os fatores desencadeadores da síndrome vasovagal? São estresse, situações de ansiedade, de medo, longos períodos na posição de pé. Os idosos, quando fazem força para urinar, levanta à noite, vai fazer força para urinar, pode desmaiar. Quando você faz um esforço excessivo, as pessoas que têm essa predisposição estão lá na academia, fazem uma força, fazem um treino mais puxado do que está habituado, pode também levar a desmaios. Essa síndrome ela é muito mais frequente em mulheres jovens, na faixa de 15 a 25 anos, e também nos idosos, aí acima de 60 anos. No geral, ela tem um curso benigno. Isso não é sinal de malignidade. Obviamente, principalmente para mais idosos, a gente precisa descartar outras causas de desmaio, porque pode ter alteração de perfusão aí do pescoço, você pode ter uma redução do fluxo cerebral por placas de gordura nas artérias do pescoço, pode ser alguma arritmia. Então, qualquer desmaio em pessoa mais idosa, você precisa investigar. Mas quando o paciente é jovem, no geral, é síndrome vasovagal. Então, é uma condição clínica que tem um curso benigno, não tem sinal de malignidade. E, muitas vezes, esse desmaio é precedido por alguns sinais e sintomas. Por exemplo, quando você vai perceber que vai ter
ali a sensação de desmaio ou desmaio propriamente dito, você começa a ter um escurecimento da visão, pode ficar meio tonto, sentir essa tonteira, você pode sentir um formigamento no corpo, nas mãos e pode ficar nauseado, enjoado. Isso é sugestivo que tua pressão está diminuindo, então você está tendo uma redução da perfusão do seu corpo e aí pode levar a esse desmaio. Então, tem fatores que nos levam a saber, ó, vai me precipitar esse quadro de desmaio. Então, quando as pessoas já têm, geralmente ela não tem um. Tem uma vez e depois ela acaba sendo surpreendida por novos episódios. E quando você sabe que o seu quadro é de síndrome vasovagal, tem estratégias. Então, o que eu vou fazer, o que eu posso fazer quando eu sinto que eu vou ter? Primeiro, quando você sente que já vai ter, é sentar e você pode abaixar a cabeça ou deitar e levantar as pernas. Para quê? Que esse movimento vai fazer com que aumente o fluxo de sangue para o seu sistema nervoso central. Então, essa maneira que vai passar. Os sintomas vão melhorando aos poucos, a sua pressão vai recuperar e você vai ficar normal novamente. Mas uma estratégia boa para que você reduza a frequência desses acontecimentos é a hidratação. A hidratação é fundamental para a gente evitar que esses sintomas sejam repetitivos, porque ninguém quer ficar desmaiando por aí. Então, hidratação é um dos pilares fundamentais. Outro pilar fundamental é evitar a exposição ao calor excessivo, isso na medida do possível. A gente aqui do Rio de Janeiro está exposto o tempo todo a um calor absurdo, muitas vezes isso é inevitável, mas mesmo que você seja obrigado a ficar exposto a esse calor todo, tem que se hidratar bastante. Então, redobre, triplique a sua hidratação para que você mantenha como se tivesse mais sangue circulando. Quando a gente se hidrata bem, nosso sangue ele fica, como dizer assim, um volume maior e isso vai diminuindo a probabilidade que você tenha de novo esse quadro. Uma outra possibilidade, aqui no Rio é um pouco mais difícil, mas principalmente para as pessoas que ficam muito tempo de pé e apresentam esses sintomas, é a utilização de meia elástica, que também ajuda o retorno do sangue para o coração, isso também facilita, diminui a probabilidade que você venha a ter a síndrome vasovagal, tá? E lembrando, isso pode acometer a qualquer pessoa. Eu vou contar o caso para vocês. Eu, particularmente, já tive 2 episódios de síndrome vasovagal. Os 2 episódios foi na época que eu fazia faculdade ainda, então eu era estudante de medicina. O primeiro episódio que eu tive foi quando eu cheguei lá no serviço de emergência, meu primeiro dia lá no estágio da emergência, e chegou uma pessoa com um corte na mão. E aí eu fui lá para suturar, é acadêmico, é fominha mesmo, quer fazer as coisas, e eu estava ali para aprender, fui lá para poder fazer a sutura. E quando eu vi, era a mão assim, era aqui, nessa região da mão. Quando eu vi a mão aberta sangrando, me começou exatamente esses sintomas. Visão escura, sensação de formigamento, como se você estivesse fora do seu corpo, assim, meio aéreo. E aí eu tive que sentar, baixar a cabeça e melhorou os sintomas. O segundo episódio que eu tive, então, foi quando eu fui assistir a cirurgia de uma parente, de uma tia minha. Ela foi fazer a cirurgia, foi fazer uma esterectomia, retirada do útero. Eu estava lá acompanhando toda a cirurgia do lado ali do anestesista. E durante o processo da cirurgia, ela começou a reclamar de dor. A anestesia começou a ficar um pouco mais superficial, ela começou a falar que estava com dor. E eu, frente àquela situação, também quase desmaiei. Fiquei com a mesma sensação. A vista escureceu, sensação que o corpo que eu estava meio aérea, sensação de desmaio. Então, esse foi os meus 2 episódios de síndrome vasovagal. Eu não cheguei a desmaiar, mas eu já comecei os sinais iniciais. Então, se eu mantivesse a exposição, com certeza eu teria aí esse quadro de desmaio. Então, o primeiro meu foi exposição a sangue. Isso é muito comum também, as pessoas que são expostas a sangue ter essa situação de desmaio. E o outro foi de estresse ali emocional, vendo minha tia com dor, eu também tive a mesma sensação. Mas eu tenho pacientes que, por exemplo, vê alguma situação, um trauma depois de um assalto, ficou também com esses episódios, esses desencadeadores de síndrome vasovagal. Toda vez que essa minha paciente é exposta a situações de estresse, ela acaba desmaiando, como deve ter sido o caso dessa menina ali do Big Brother. Então, outras pessoas têm síndrome vasovagal quando tem dor, sente muita dor. Outras pessoas têm esses episódios de síndrome vasovagal
quando no exercício, como eu já comentei com vocês, fazem força excessiva, não estão preparados para aquele tipo de treinamento. Eu oriento meus pacientes que você faça uma progressão evolutiva do seu exercício. Então, não tente acompanhar o amiguinho, a amiguinha, a pessoa que está ali com você. Você tem que respeitar a sua individualidade e seu momento. E progredindo de uma forma gradual para que você acostume seu corpo, seu sistema cardiovascular, àquela intensidade de exercício que você está impondo aí. Então, pessoal, era isso que eu queria falar com vocês, sobre síndrome vasovagal. Como é que pode acontecer? É super comum. No geral, tem um curso super benigno e gera muito impacto, muita comoção, muito medo, mas está aí a informação para vocês. Então, você pode estar aí vivenciando, já viveu esse quadro, saiba que é um curso benigno, você precisa se hidratar bastante e sabendo identificar os sintomas iniciais, você já sabe o que fazer. Senta, abaixa a cabeça, levanta os pés e os sintomas naturalmente vão sumir, tá bom? Então, eu espero que vocês tenham curtido. Eu não tinha como deixar de falar desse assunto, que está sendo super comentado e as pessoas sempre me perguntam. Então, tá aí o vídeo falando um pouquinho sobre síndrome vasovagal. Antes de eu terminar, não deixe de se inscrever no canal, ative as notificações. Se esse conteúdo fez sentido para você, não deixe de deixar aqui a sua curtida e vamos compartilhar. Quanto mais pessoas souberem o que é a síndrome vasovagal, melhor elas vão conseguir saber como se comportar e o que fazer para poder evitar. Eu vejo vocês no próximo vídeo, pessoal.